Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de trazer uma breve reflexão para a vida dos irmãos. Que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria e que o seu Santo Espírito ilumine o nosso espírito para que essa palavra nos dê um conforto, um alento, uma direção. Iremos continuar no verso 29 do capítulo 1 do Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 29, e a palavra de Deus nos diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente viu que nesse dia seguinte, João registra a ênfase que ele dá aqui nesse texto de que Jesus era o Cordeiro de Deus. No dia anterior, a comissão dos religiosos da época vieram até João perguntando se ele era o Cristo, se ele era aquele enviado de Deus para a humanidade, se ele era o Cordeiro de Deus. Nesse dia, agora, no dia seguinte, João enfatiza a questão de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A questão do Cordeiro era algo bem conhecido para o povo de Israel. Eles acostumavam, eles tinham o costume de oferecer cordeiros como sacrifício. Na Páscoa, cada família deveria ter um cordeiro, e ao longo do ano, 2 cordeiros eram sacrificados no altar do templo diariamente. Além de todos os outros cordeiros oferecidos como sacrifícios pessoais. Mas devemos prestar atenção que esses cordeiros eram entregues por homens a outros homens. Mas aqui vemos que o Cordeiro de Deus é entregue por Deus a homens. Os cordeiros dos sacrifícios do Antigo Testamento não podia tirar ou remover o pecado. Mas o Cordeiro de Deus tem o poder de tirar o pecado do mundo. Aqueles cordeiros eram apenas para Israel. Mas como João dá uma ênfase aqui, que esse cordeiro nascido, enviado por Deus, não é só para Israel, mas sim para todo o mundo, para todo aquele que nele crê. A gente vai ver que o povo de Israel tinha essa informação, porque um cordeiro também, entre eles, foi morto e comido na Páscoa, comemorando sim a sua libertação do Egito, como é relatado ali em Êxodo 12. Um cordeiro foi oferecido no tabernáculo e depois no templo, todas as manhãs e noite, como parte da adoração diária para esse povo. Êxodo 29, 38 ao 39 diz: isto é o que oferecerás sobre o altar. Continuamente, 2 cordeiros de 1 ano, a cada dia, oferecerás um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. A gente vai ver que João enfatiza o Messias que estava prometido. Lá em Isaías, o profeta messiânico enfatiza que o Messias veria como um servo sofredor. Um cordeiro entre judeus também era algo que eles tinham como um emblema de paciência, mansidão e gentileza. Em todos esses relatos, meus irmãos, e não apenas em um deles,
Jesus foi chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? Qual é a mensagem que João está querendo trazer para o povo, para as nossas vidas? Veja, esse cordeiro é aquele cordeiro que vai apaziguar a ira de Deus contra os pecadores, salvando esses pecadores pelo sangue derramado por Cristo ali no último holocausto, no último sacrifício, na última ação, na oportunidade cravada na cruz, nos dando a ênfase e a direção de que aquele que nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Então João dá uma ênfase sobre esse dia aonde ele vê a Jesus, e ao ver Jesus ele declara que Cristo é o Cordeiro de Deus, nomeado por Deus, aprovado por Deus, muito querido por Ele. O sacrifício que Ele escolheu e que Ele aprova para salvar as pessoas da morte, do pecado e do inferno. E é por isso que João dá uma ênfase. O cordeiro que outrora vocês sacrificavam em holocausto, apaziguando temporariamente a ira do Senhor, esse cordeiro só tinha um apontamento, só tinha uma direção: apontar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isto denota que ele lava os pecados do mundo. O sofrimento que fizeram uma expiação escolhida por ele. A expiação que era prescrita ali em Levítico. O derramar de sangue escrito ali nas leis, nas prescrições que Deus dara ao seu povo. Cristo agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, levando sobre si as nossas transgressões, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si a ira de Deus, apaziguando de uma forma como o primeiro Adão não conseguiu. Cristo veio e trouxe essa paz, a paz que só Ele pode nos dar, a paz não igual ao mundo, mas sim a paz que aquele que ao crer em Cristo terá com Deus. É a paz da certeza de que, mesmo em meio de dificuldades, de tribulação, de intempéries, mesmo em momentos difíceis e delicados como estamos passando, temos a certeza de que temos paz com Deus. Porque o Cordeiro de Deus veio e trouxe essa paz. Não só para Israel, mas sim para toda a humanidade, tanto judeus quanto gentios. É por isso que João, no final desse verso, fala que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio, que deixou o seu trono de glória para nos resgatar e nos dar uma nova vida. Que Deus nos dê sabedoria e entendimento. Que Deus renove as nossas ações para que essas ações possam agradar ao Deus Todo-Poderoso. Que a mensagem de João possa nos trazer a reflexão de que
se não fosse Jesus, estaríamos condenados. Se não fosse o Cordeiro de Deus, estaríamos condenados diante de Deus. Mas a ênfase que João dá em seu ministério é que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus foi iniciado com a vinda do Cordeiro. Então, se arrependam dos vossos pecados. Que possamos ter essa marca em nossas vidas, do verdadeiro arrependimento para a glória e honra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de enxergar o Cordeiro de Deus, de ver que o teu Filho deixou o seu trono de glória, se humilhou, morreu numa cruz, nos dando assim a oportunidade de, ao crer nele, termos paz com Deus. Somos gratos porque o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. E ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida sem pecar. Uma vida que, se um dia tivermos o momento de desagradar o Senhor, o Cordeiro de Deus nos transforma e nos dá a oportunidade de receber perdão desse Deus. Somos gratos porque o Cordeiro de Deus tira os nossos pecados. Ele lava-nos com o seu sangue ali derramado na cruz, nos purificando e nos dando a oportunidade de nos aproximar do Deus Santo e Poderoso, que ilumina as nossas vidas e nos dá a certeza de que estamos caminhando de acordo com a sua vontade. Perdoa os nossos pecados, ilumina as nossas vidas. Em nome de Cristo te suplicamos. Amém.